Vejamos agora a resolução do exercício 18 do grupo 2. Sabemos que consideremos uma pirâmide quadrangular regular representada na figura. Sabe-se que o vértice O é a origem do referencial. P pertence ao eixo das cotas. R pertence ao plano X ou Y. E o vértice V tem coordenadas -2, 11, 5. Uma equação do plano que contém a base da pirâmide é 12x menos 16y igual a 0. 18.1. A condição x mais 1 ao quadrado mais y menos 11 meios ao quadrado mais z menos 5 meios ao quadrado é igual a 75 sobre 2, representa a superfície esférica de diâmetro OV, a superfície esférica de centro em O e raio OV, a superfície esférica de centro em V que passa em O, ou a superfície esférica de diâmetro OQ. Repara, através desta equação reduzida da superfície esférica, nós conseguimos determinar as coordenadas do centro da superfície esférica e o valor do raio da superfície esférica. Ou seja, concluímos que o centro da superfície esférica tem coordenadas -1, 11 meios e 5 meios. Se o centro da superfície esférica tem estas coordenadas, então vamos excluir a opção B, já que o centro era a origem do referencial, e a opção C, já que o centro era o ponto V, que não coincide com estas coordenadas. Estamos então indecisos entre a opção A e a opção D. Podemos ainda conhecer o valor do raio. Repara, o raio será a raiz quadrada de 75 sobre 2, isto é, raiz de 75 sobre raiz de 2. Se multiplicarmos o numerador e o denominador por raiz de 2, obtemos no numerador raiz de 75 vezes 2, isto é, raiz de 150. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Então, conhecemos também o valor do raio. Então, vamos analisar a opção A. A superfície esférica de diâmetro OV tem centro no ponto médio do OV. Então, vamos determinar o ponto médio Determinemos o ponto médio de OV. Para determinar as coordenadas do ponto médio, vamos fazer a abscissa de O mais a abscissa de V a dividir por 2. A ordenada é igual à ordenada de O mais a ordenada de V a dividir por 2. E a cota será a cota de O mais a cota de V a dividir por 2. Isto é, -1, 11 meios, 5 meios. Repara que o ponto médio de OV coincide com o centro da nossa superfície esférica. Então, para já, a opção A pode ser a opção correta. Agora, teremos que determinar o raio da superfície esférica de diâmetro OV. E vamos ver se o raio da superfície esférica de diâmetro OV coincide com o raio que nós temos. Isto é, raiz de 150 a dividir por 2. Então, determinemos o raio da superfície esférica de diâmetro OV. Repara, o próprio diâmetro será então a distância de O a V, que será a raiz quadrada de abscissa de V, -2, menos 0 ao quadrado, mais 11 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Ou seja, vai dar a raiz de 4 mais 121 mais 25. 121 mais 4 dá 125, 125 mais 25 dá 150. Repara, se o diâmetro é raiz de 150, então o raio é metade do diâmetro e será então metade da raiz de 150. Então confirmamos de facto que a superfície esférica de diâmetro OV tem como centro -1, 11 meios, 5 meios e tem como raio raiz de 150 a dividir por 2. Logo, concluímos que esta é a sua equação reduzida. Logo, a resposta correta é a resposta A.
Vejamos agora a resolução do exercício 18.2. Seja I o ponto da base da pirâmide mais próximo do vértice V. Determina as coordenadas do ponto I. Ora, o ponto da base da pirâmide mais próximo do vértice V é a projeção ortogonal de V sobre o plano da base. Então, vamos chamar a projeção ortogonal de V sobre o plano da base I. Então, escrevemos I é a projeção ortogonal de V sobre o plano PQR. Vamos então definir a equação vetorial da reta VI. Para definirmos vetorialmente esta reta, precisamos de um ponto conhecido e de um vetor diretor. Sabemos que V é um ponto da reta e, como tal, vamos pôr as coordenadas de V. -2, 11, 5. Sabemos também que a reta VI é perpendicular à base. Portanto, é perpendicular ao plano definido por 12x menos 16y igual a 0. Assim, qualquer vetor normal deste plano é um vetor diretor da reta perpendicular ao plano. Logo, 12 menos 16, 0, é um vetor diretor de VI. A partir da equação vetorial, chegamos ao ponto genérico da reta VI, que será do tipo -2 mais 12k, 11 menos 16k e 5, sendo k o número real. Uma vez que I é a interseção da reta VI com o plano PQR, vamos à equação do plano PQR e vamos substituir o x e o y pela abscissa e pela ordenada do ponto genérico. Obtemos então 12 vezes menos 2 mais 12k menos 16 vezes 11 menos 16k igual a 0. Com esta equação, vamos determinar o valor de k. Vamos então fazer a distributiva e obtemos menos 24 mais 144k menos 176 mais 256k igual a 0. Vamos isolar os termos em k no primeiro membro e os termos independentes no segundo. 144k mais 256k é igual a 400k. Menos 24 menos 176 é igual a menos 200, mas ao passar para o segundo membro, troca o sinal e fica 200. Concluímos então que k é igual a 200 sobre 400, isto é, k é igual a 1 meio. Uma vez descoberto o valor de k, vamos ao ponto genérico da reta e substituímos k por 1 meio. Fica então menos 2 mais 12 meios, 11 menos 16 meios e 5. Uma vez que 12 meios é 6, a abscissa é menos 2 mais 6, isto é, 4. A ordenada vai ser então igual a 11 menos 8, isto é, 3, e a cota já sabíamos que era 5. Concluímos então que as coordenadas do ponto I são 4, 3, 5.